Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Trazer mais um aqui daqueles itens de colecionador e que eu chamo de os heróis cínicos. Quem já acompanha o canal sabe que eu chamo de heróis cínicos. Esses heróis que nasceram depois dos anos, no final dos anos 90, início dos anos 2000, e que são personagens que, na verdade, não querem ser heróis e que acham que ter superpoderes é uma coisa muito ruim, muito complicada. Então eu chamo dos heróis cínicos. Eu até já comentei sobre esse Americans Got Powers, aqui a América ganha poderes, né? Ou superpoderes aqui, num outro vídeo que eu falei sobre esse tipo de literatura de quadrinhos, né? Esse conjunto de personagens que, na verdade, odeiam ser heróis e acham que a raça humana é simplesmente detestável, odeiam, né? A raça humana, de uma forma geral, não acreditam nos melhores valores da raça humana e acham que dar superpoderes para essa raça humana só vai estragar tudo ainda mais rápido. Essa ideia, como eu já coloquei no outro vídeo, ela nasce basicamente com o Watchmen, do famoso Alan Moore, né, lá no final dos anos 80. Ela fica meio embrionária, fica meio adormecida durante os anos 90, mas nos anos 2000 ela volta com muita força com autores, por exemplo, como Mark Millar, né? Mark Millar faz isso até com os Vingadores, quando ele cria os Supremos, né? Então a gente já percebe essa tendência. E nessa mesma linha de seres humanos que odeiam a humanidade, eu costumo dizer que é a misantropia, né? A misantropia é aquela paranoia, né? Aquela doença que faz com que o ser humano não acredite nos outros seres humanos, acha que todos eles não prestam, que não vale a pena. É o ódio pelo ser humano, né? E essa história aqui vai exatamente nessa mesma linha. Ela é até uma história criativa, esse Americans Got Power, do Jonathan Ross e do Brian Hitch. Eu confesso de cara para vocês que eu comprei essa edição aqui por causa do artista. O Brian Hitch, vocês estão cansados de saber, quem acompanha o canal. Aliás, eu vou aproveitar para pedir para vocês se inscrevam no canal e no final, se gostou do papo, bota o gostei. Não gostou? Tá com não gostei, faz parte da brincadeira. E também no comentário, você conhece essa edição Americans Got Powers da Panini Comics, tá? Americans Got Powers do Jonathan Ross, é um autor que tem uma certa fama, e o Brian Hitch, que para mim é um artista extraordinário. Eu comprei a edição por causa da arte do Brian Hitch. Tá? O Brian Hitch, que aqui ele até cita, né, que desenhou o Authority, desenhou os Supremos, desenhou muita coisa boa aí. E quase tudo do Brian Hitch eu compro sem medo de que eu tenho certeza que eu vou gostar pelo menos da arte. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Jonathan Ross não se mostrou um autor muito criativo, ou melhor, se mostrou criativo, mas não bem sucedido, digamos assim. Às vezes você é muito criativo, mas a tua obra não chega onde deveria chegar. A arte do Brian Hitch não decepciona em nada, é sensacional. E aqui tem vários arte finalistas aqui. Eu vou destacar logo o Paul Neary, que não só como arte finalista, mas também como artista. Eu considero o Paul Neary muito, muito bom mesmo. Essa edição aqui saiu em 2017, tá? E aqui vem, então, lógico, a primeira capa, né? É uma edição, aqui contém os 7 volumes, são os sete volumes de American Got Powers. Ele faz aqui um prelúdiozinho e depois engata direto na história aqui, quando São Francisco é invadida ou abordada por um cristal gigante. Um cristal gigante, quer dizer, ele começa aquela história, não começa a história, não começa do início, né? Que é um cristal gigante que chega lá e transforma toda uma geração do nada em criaturas poderosíssimas, mas apenas uma geração, tá? E eles se transformam em lutadores numa arena, e onde eles vivem competindo para saber quem é o mais poderoso e o mais forte.
E vem aquela famosa discussão político-ideológica, antigovernista, meio anarquista, né? De que qualquer governo, qualquer poder é sempre uma corrupção tremenda, é sempre uma maldade extrema, todo mundo que está no poder não presta. Aqui, no caso, até existe uma certa diferença que o presidente, aqui no caso, como era na época, 2000 e pouco, era o Barack Obama, que é o queridinho, né, do pessoal progressista, socialista, comunista. O Barack Obama era considerado um ídolo, né, por eles, né? Acho que ainda é, né? E ele aqui é do Partido Democrata americano, né? E ele aqui tem uma atitude igual a de todos os outros, tá entendendo? Uma atitude que seria mais normalmente imposta ao George W. Bush. Mas aqui o presidente era o Barack Obama e ele toma atitudes aqui bem radicais, bem extremadas mesmo, e que desagrada a todo mundo. E é uma história tão assim avessa à humanidade, tão descrente da humanidade, dos melhores valores, dos melhores propósitos, que você não sabe nem por quem você torce, porque absolutamente todo mundo aqui está fazendo um jogo totalmente individualista, totalmente egocêntrico. Todos querem apenas o seu próprio benefício, a sua própria ascensão, exceto talvez o personagem principal aqui, o Tommy Watts. O Tommy Watts, que é meio que no início alguém totalmente sem poderes, mas que aos poucos vai se revelando como a peça mestra, né? O item fundamental nessa grande transformação da humanidade. Tá? Uma transformação que não provoca nenhuma melhoria, pelo contrário, revela apenas o que ele vê de pior na humanidade. Quer dizer, então, uma humanidade que começa problemática, complexa, se revela muito pior depois que os superpoderes estão em jogo, em que muitos jovens, todos de uma mesma geração, aliás, todos mais ou menos uma mesma data, a data em que esse cristal chegou na Terra, adquirem superpoderes, tá? Não resta dúvida que é uma ideia original, mas, na minha opinião, extremamente pessimista, muito negativa mesmo, e com seres humanos assim com um caráter tão pequeno, tão baixo, que você acaba não torcendo por ninguém, né? Você torce até para, então é melhor que o planeta deixe de existir, porque essas pessoas aí não merecem estar vivendo, não merecem estar disputando tanto poder e tanta, sei lá, e tantas possibilidades, né? Tantas possibilidades de vida e desperdiçando as próprias vidas de uma maneira meio absurda. Infelizmente, na minha opinião, a história não me agrada, não chega a lugar nenhum, né? Na verdade, ela faz um círculo e acaba quase que no mesmo lugar, mas é interessante, vale a pena ler e tal. Eu diria para vocês o seguinte, a arte, como sempre, Brian Hitch é nota 10. A arte é nota 10. A história do Jonathan Ross, apenas uma história interessante, é um bom passatempo. Eu tive até uma certa dificuldade de ler, não li com muita rapidez, porque a história realmente não me empolgou, a história não me empolgou. Tá bom, gente? Fica aqui essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador, não deixe de se inscrever no canal e, na medida do possível, coloca o gostei agora aí, ou não gostei, faz parte da brincadeira. Até a próxima.